começa. Tocou o sino. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola dominical curvando as nossas cabeças em oração? Senhor Deus, bendito eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã reunidos aqui, Senhor, em Teu nome, para aprendermos de Ti, Senhor, aprendermos a Tua santa palavra, para que nós não cresçamos apenas intelectualmente, Senhor, mas, sobretudo, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Que Teu Espírito esteja conosco, Senhor, me utilizando como uma ferramenta em Suas mãos e que abra os ouvidos e os olhos dos meus irmãos para que eles possam compreender toda a palavra que nos é revelada, Senhor. Que é a Tua vontade expressa, Senhor, e dada aos homens de todos os tempos. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que esteja conosco, que abençoe os irmãos que estão para chegar, que também Tu abençoe, Senhor, o nosso culto que ocorrerá logo a seguir, que a Sua presença esteja conosco, Senhor, e nós possamos Te glorificar, bendizer o Teu santo nome, exaltá-lo, Senhor, e sempre lembrando do que Tu fizeste por nós, Senhor, da Tua obra redentora. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós, na semana passada, começamos a falar sobre o tema do discipulado. Eu esqueci de mencionar as obras que eu estou utilizando para fazer essa aula. Basicamente, são duas obras, que é Discipulado, do pastor Mark Dever. O Henrique já trouxe uma aula aqui sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, que é baseado em um livro desse mesmo autor. E o segundo livro que eu tenho utilizado é O Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira, que também é muito bom, muito profundo. E eu descobri essa semana, pesquisando sobre a questão do discipulado, um terceiro livro muito interessante, muito profundo, que é a série de 5 livros, de 5 volumes, do João Petricelli. Ele escreveu 5 livros sobre discipulado. E na primeira obra, que é a que eu estou utilizando, ele trata de aspectos mais gerais, e nas 4 outras obras ele trata de como discipular, como é que a gente discipula uma pessoa. Então essas são as obras que eu estou utilizando de base. Vamos começar fazendo então uma breve recapitulação do que a gente viu na semana passada. Nós vimos que no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, Jesus afirma que todo aquele que almeja se tornar o seu discípulo deve calcular o custo do discipulado. Nós vimos que esse custo ele está relacionado, ou ele diz respeito, a 3 requisitos, a 3 exigências que Jesus faz e com as quais aquele que almeja ser seu discípulo deve se comprometer radicalmente. Então, nós dissemos que, além daquela lógica de ensino e aprendizado que deve marcar qualquer relação entre mestre e discípulo, pois, como nós dissemos na aula, discípulo é o quê? É o aprendiz, é aquele que aprende de alguém, é o pupilo de alguém. Então, toda relação mestre e discípulo sempre envolverá essa questão do aprendizado. Então, o discípulo de Jesus também é alguém que aprende dele. Mas nós vimos que existe algo a mais. Existe o custo do discipulado. E esse custo do discipulado é ou está relacionado a um certo tipo de amor, a um certo tipo de sofrimento e a um certo tipo de desapego. Quando nós falamos sobre a exigência do amor ou a imposição do amor que Jesus faz, em Lucas 14, nós estamos dizendo, ou Jesus exige, que o seu discípulo, aquele que almeja se tornar o seu discípulo, deve amá-lo acima de todas as coisas, mais do que a sua própria família e até mesmo mais do que a sua própria vida. O segundo requisito do discipulado, nos termos de Jesus, é o sofrimento. O discípulo deve ser alguém que está disposto a sofrer oposição e rejeição por causa de Cristo e por causa do seu ensinamento. É isso que significa carregar a cruz no contexto de Lucas 14. Carregar a cruz não necessariamente, embora envolva, não necessariamente está relacionado a lutar contra o pecado, mas no contexto de Lucas 14 está relacionado a sofrer oposição por causa de Jesus. Isso que significa carregar a cruz naquele contexto. E por fim, a terceira exigência do discipulado é um certo tipo de desapego. O discípulo de Jesus, ele deve ser alguém desapegado dos bens materiais. É alguém que não tem a sua confiança nas posses e nas coisas desse mundo, mas em Cristo. E só para fazer um esclarecimento, na semana passada eu enfatizei esses aspectos do custo, mas não devemos negligenciar que tudo isso, toda essa capacidade de amar a Cristo, de sofrer por Ele, de ser desapegado das coisas desse mundo, em primeira instância vem do próprio Cristo. Eu só dei essa ênfase, pois, como o Henrique sempre diz, nós devemos dar aos textos a força que ele tem. E qual é a força do texto de Lucas? As exigências de Jesus. O discípulo deve estar disposto a amá-lo, a sofrer por ele e a ser desapegado das coisas desse mundo.
Mas, obviamente, isso não afasta o fato de que quem nos dá a força, quem nos concede a graça para amá-lo, para sofrer por ele e para ser desapegado é o próprio Cristo. Se os irmãos lerem Filipenses 2,13, verão que o apóstolo Paulo diz lá: é ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Na NTLH, a versão diz o seguinte: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Então, em última instância, o cumprimento das exigências do discipulado é o próprio Deus que nos dá, embora isso não afaste nossa responsabilidade de buscar cumprir as suas imposições, os seus termos. Pois bem, então se colocarmos a questão de uma forma mais direta, de uma forma mais clara, poderíamos definir o discípulo como aquele que aprende de Jesus, aquele que o ama acima de todas as coisas, que está disposto a sofrer por ele e que tem a sua confiança e segurança não nas coisas deste mundo, mas em Cristo. Ocorre, irmãos, que além dessas 4 características, aprendizado, amor, sofrimento e desapego, existe uma quinta característica do discípulo de Jesus e que é muito negligenciado na igreja evangélica de modo geral, que é a característica de fazer outros discípulos. Os discípulos de Jesus são aqueles comprometidos com o discipulado, que é o tema da nossa aula. Então vamos começar fazendo uma definição. Essa palavra discipulado, ela possui 2 sentidos que se complementam. Por um lado, discipulado se refere ao próprio ato de seguir Jesus. Quando nós falamos sobre as exigências de Jesus do discipulado, quando nós falamos que somos seguidores de Jesus, nós estamos falando sobre o discipulado nesse primeiro sentido, discipulado enquanto ato de seguir a Cristo. Porém, existe um segundo sentido de discipulado que se refere ao ato de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Então percebam que essas 2 ideias, que recebem a mesma nomenclatura, elas estão intimamente relacionadas. Só pode ajudar outras pessoas a seguirem Jesus aquele que já segue a Jesus. E, por outro lado, aquele que segue a Jesus, naturalmente vai ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. Então, o discipulado é o ato de seguir Jesus, como também o ato de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus. O pastor Mark Dever, tomando esse segundo sentido de discipulado, traz uma definição muito boa. Ele diz o seguinte: discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre uma pessoa, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Repetindo, discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre uma pessoa, de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então, os irmãos já podem notar que a vida cristã, ela não é apenas uma vida dedicada a seguir a Cristo, mas também uma vida dedicada a ajudar outras pessoas a segui-lo e serem mais parecidas com Jesus. Os discípulos são aqueles que discipulam. Os discípulos são aqueles que se empenham em fazer com que pessoas tenham um relacionamento mais profundo com Cristo. E qual é o fundamento do discipulado? Qual é o fundamento que nós utilizamos, a partir da Bíblia, para dizer que uma das características do cristão, do discípulo, é ajudar outras pessoas a seguirem Jesus? O fundamento é o amor e a obediência. Em seu discurso de despedida, em João 14, Jesus afirmou que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. Em outras palavras, seguindo o ensino de Jesus, expressamos amor por ele, por Jesus, não só quando temos um sentimento de afeto muito elevado, mas também quando obedecemos, quando observamos tudo aquilo que ele ensinou. O próprio João, que escreveu essa afirmação de Jesus, ele vai dizer na sua primeira carta que o amor a Deus consiste em obedecer aos seus mandamentos. Então notem que o amor, nesses termos bíblicos, ele é muito menos um sentimento e mais uma disposição para servir e obedecer a Deus. E quais são alguns dos mandamentos de Jesus? O discípulo é aquele que ama Cristo, e esse amor se revela na obediência ao que Cristo ordenou. Então, nos 4 evangelhos e na Bíblia, de modo geral, nós encontramos Jesus ordenando, por exemplo, que seus discípulos tomassem cuidado com o ensino dos falsos mestres, que eles fizessem boas obras a fim de que o Pai fosse glorificado, que eles ceassem constantemente em memória dele e também que eles disciplinassem, por exemplo, o irmão que havia pecado, dentre muitas outras. Essas são apenas alguns mandamentos, algumas exigências que Jesus faz nos evangelhos. E também nós encontramos outras
por meio dos escritos dos apóstolos. Porém, irmãos, um mandamento se destaca, dentre muitos mandamentos, um se destaca pelo fato de que, pelo contexto e pelo conteúdo desse mandamento. É o mandamento de fazer discípulos, que se encontra lá em Mateus 18, dos versículos 16 a 20. Vamos abrir? Mateus 28, dos versículos 16 a 20. Esse versículo, essa porção de versículos, eles dão um fundamento para o discipulado. Mateus 28, 16 a 20. Quem achar pode ler, por gentileza? Obrigado. Os irmãos sabem que esse relato que o Gustavo acabou de ler, ele tem sido chamado ao longo da história da igreja de a Grande Comissão. Alguns chamam de o Grande Comissionamento. E esse relato de Mateus 28, ele ocorre no contexto daqueles 40 dias que Jesus passou na terra após a sua ressurreição. Então nós vamos avaliar melhor esse texto daqui a pouco. Mas antes eu gostaria que nós voltássemos um pouco no tempo, pouco antes da morte de Jesus, lá no capítulo 26 de Mateus. Se os irmãos puderem abrir, Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículos do 31 ao 32. No Evangelho de Mateus, esse capítulo, ele relata a última ceia de Jesus, a predição da traição, e também ele relata que pouco antes de ser preso, Jesus afirmou aos seus discípulos que estavam com ele que eles o abandonariam. Vejam o que diz o capítulo 26, dos versículos 31 a 32. Então Jesus lhes disse: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. A NVI traz da seguinte maneira: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Notem que Jesus está dizendo que pouco tempo após aquela ceia na qual eles estavam, os seus discípulos o abandonariam. Isso seria o cumprimento de uma profecia que está contida lá em Zacarias capítulo 13, versículo 7. Jesus seria morto, Jesus seria ferido, que é um eufemismo para morrer. E uma vez que o pastor fosse ferido, uma vez que o pastor fosse morto, as suas ovelhas, que são os seus discípulos, o abandonariam. Jesus está predizendo o abandono da parte dos seus discípulos. Porém, irmãos, percebam que no versículo 32, Jesus fala que ele ressuscitaria e que, após a sua ressurreição, ele iria adiante dos discípulos para a região da Galiléia. Porém, Pedro, impulsivo como era, parece ignorar essa segunda parte, a parte da ressurreição e a parte da ida para a Galiléia, e fala que, ainda que todos o abandonassem, ele jamais abandonaria Cristo. Jesus responde a Pedro, afirmando que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. E Pedro retruca mais uma vez, afirmando que mesmo que o preço fosse a morte, ele jamais abandonaria Jesus. Ele estaria com Jesus até a morte, ele estaria com Jesus até o fim. E se os irmãos notarem no versículo 35, verão que os outros discípulos não só concordaram com essa afirmação de Pedro, como eles também afirmaram expressamente que eles estariam dispostos a morrer por Cristo. Nós vamos morrer por você, Senhor. Ainda que o resultado seja a morte, nós estamos dispostos a sofrer pelo Senhor e morrer pelo Senhor. E o restante da história a gente sabe. Pouco após a ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e Judas Iscariote chegou com a grande multidão a fim de o prender. Os 12 discípulos, os 11 no caso, com medo fugiram, deixaram Jesus cumprindo a primeira parte daquilo que Jesus havia profetizado. O pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas.
Então, a primeira parte dessa profecia de Jesus, ela se cumpre nessa mesma noite em que Jesus faz essa predição. Porém, no domingo após a ressurreição, no domingo da ressurreição, algumas mulheres, dentre elas Maria Madalena, foram ao sepulcro de Jesus e, ao chegar lá, elas se depararam com algo surpreendente. Elas viram que a pedra do túmulo havia sido removida e um anjo estava assentado sobre ela. Esse mesmo anjo assentado sobre a pedra afirmou que Jesus já não estava mais ali, pois ele havia ressuscitado como havia predito. Então percebam, na noite da traição acontece a primeira parte da profecia de Jesus. O seu rebanho se dispersou. No domingo da ressurreição ocorre a segunda parte da profecia de Jesus. Ele ressuscita como ele havia prometido. E além disso, o anjo que fala às mulheres ordena que elas informem aos 11 discípulos acerca da ressurreição de Jesus e também acerca da sua ida adiante deles até a região da Galiléia. Algum irmão pode ler para mim Mateus 28, dos versículos 7 a 10? Mateus 28, dos 7 a 10. Obrigado. Percebam mais uma vez, irmãos, que nos versículos 7 e 10, a ida de Jesus à Galiléia é mencionada novamente. Antes da sua morte, Jesus afirmou lá no capítulo 26, versículo 32, que ele ressuscitaria e iria adiante deles para a Galiléia. Aqui, se os irmãos notarem os versículos 7 e 10, novamente o anjo no versículo 7 fala dessa ida de Jesus para a Galiléia, e o próprio Jesus, no versículo 10, ordena às mulheres que falem aos discípulos que eles vão à Galiléia encontrá-lo. Então vocês percebem que existe um forte interesse de Jesus em encontrar os seus discípulos naquela região? Jesus podia tê-los encontrado em qualquer local, mas ele, desde antes da sua morte e após a sua ressurreição, ele foca em encontrá-los na região da Galiléia. Se nós lermos esse evangelho de Mateus isoladamente, nós seremos levados a crer que esse encontro marcado na Galiléia teria sido a primeira vez que Jesus os encontrou, mas não é. Se nós lermos, por exemplo, os demais evangelhos, nós veremos que Jesus encontrou seus discípulos outras vezes antes desse encontro na Galiléia. Por exemplo, Lucas 24, vamos pensar aqui no domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou no domingo, as mulheres o viram pela manhã. Nesse mesmo domingo, Lucas 24 relata que Jesus apareceu individualmente a Pedro. Então, Pedro, no domingo da ressurreição, viu Jesus sozinho. Depois, durante a tarde daquele mesmo domingo, 2 discípulos no caminho de Emaús encontram Jesus. E por fim, naquela noite, na noite daquele domingo da ressurreição, Jesus aparece a 10 dos discípulos que estavam escondidos em Jerusalém. Naquela ocasião, Tomé não estava com eles. 8 dias depois, segundo João capítulo 20, Jesus aparece novamente aos discípulos e dessa vez Tomé está junto com ele, que acontece aquele famoso relato de Tomé querendo ver para crer. Então percebam, nós temos pelo menos 2 situações em que Jesus aparece a todos os seus discípulos, antes de encontrá-los na Galiléia. E surge naturalmente uma pergunta: por que então Jesus faz tanta questão de encontrar os seus discípulos na Galiléia, se ele já os havia encontrado pelo menos 2 vezes antes como um grupo? A resposta está na importância da região da Galiléia para o ministério de Jesus. Lá foi o local em que ele iniciou o seu ministério público. Se os irmãos se lembrarem, logo após a tentação de Satanás no deserto, Jesus ouve que João Batista estava preso e diz o texto que ele, ao ouvir isso, imediatamente ele foi para a Galiléia. E lá na Galiléia foi que ele começou a pregar. E nesse momento, diz o texto, ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então a Galiléia, ela se reveste de um caráter especial, pois ela é onde Jesus iniciou o seu ministério. Ela também foi o local onde ele convocou a maior parte dos seus discípulos e também onde a sua missão durou mais tempo. Então percebam que a Galiléia é o local dos começos no Evangelho de Mateus. É onde tudo começa no
no ministério de Jesus. Ele começou o seu ministério lá, começou a sua pregação e seu ensino, convocou a maior parte dos seus discípulos e também foi o local onde ele passou mais tempo ensinando. Então, os comentaristas dizem, irmãos, que Jesus dá essa ênfase na Galileia porque esse encontro naquela região visa ser um momento solene no qual Jesus restaurará o grupo dos discípulos que o haviam abandonado. Lembre-se, Jesus menciona a Galileia antes da sua morte e após a sua ressurreição. Ele quer encontrar aqueles que o haviam abandonado para restituí-los enquanto grupo de discípulos que o representam nessa terra. Eles o abandonaram no momento mais obscuro de seu ministério, mas ainda assim Cristo os convoca para se reunirem naquela região a fim de serem restaurados e a fim de receberem uma nova missão muito especial, que é a missão de fazer discípulos. Então percebam que a Galileia é o local do restauro dos discípulos e também o local do início da missão mundial dos discípulos, que é o fazer discípulos. Vamos nos voltar então para Mateus 28 novamente, com esse pano de fundo em mente. Nos versículos 7 e 10, os discípulos são ordenados a irem para a Galileia, e aqui no versículo 16 de Mateus 28, diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. A gente não sabe que monte é esse. Alguns autores falam que talvez seja o monte onde Jesus pregou o seu primeiro sermão, que é o Sermão do Monte, que foi na região da Galileia, mas não há muitas provas sobre se realmente foi aquele local. De todo modo, eles se encontraram com Jesus na região da Galileia. E vejam o que diz o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Os irmãos sabem que que Cristo, ao se encarnar, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo. Os irmãos também sabem que ele não abandonou os seus atributos de Deus de modo nenhum, mas ele se despiu do seu caráter de glória, do seu caráter de soberano, a fim de se sujeitar ao Pai e cumprir a missão que o Pai havia lhe dado. Então, antes da sua ressurreição, Jesus Cristo estava num estado de humilhação. Ele tinha autoridade. Nós encontramos textos falando que Jesus tinha autoridade para perdoar pecados, que é uma autoridade do próprio Deus. Jesus tinha autoridade para expulsar demônios. Jesus tinha autoridade sobre as forças naturais, sobre o vento e sobre o mar. Mas, naquele momento, Cristo estava sujeito à vontade do Pai a fim de cumprir a vontade do Pai. Era o seu estado de humilhação. Mas agora, ele reaparece, ressurreto aos seus discípulos, num estado de exaltação, afirmando que agora ele recebeu do Pai. O Pai não é mencionado, mas aqui nós temos o que chamam de passivo divino, é alguém recebendo algo de Deus. E Cristo fala que ele recebeu todo o poder no céu e na terra, ecoando Daniel capítulo 7, do versículo 13. Quem pode ler para mim, por favor? Daniel 7, 13 e 14. Obrigado. Então, os irmãos se lembram que Jesus constantemente se auto-intitula Filho do Homem, embora na maioria desses casos não seja nesse sentido aqui escatológico. Em Mateus 28, Jesus está ecoando esse relato de Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel viu durante a noite alguém que vinha sobre as nuvens do céu e era como um filho do homem. Era como um homem mesmo, uma pessoa normal, com forma de homem, por assim dizer. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, que aqui representa o próprio Deus, o próprio Pai, e o fizeram chegar até ele. E vejam o que diz o versículo 14. E ao Filho do Homem, que desde o tempo antes do Novo Testamento já era entendido como o Messias, ou seja, o Messias, o escolhido de Deus, a ele foi dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então, uma vez que Cristo cumpriu a sua missão na terra,
se entregou na cruz, cumprindo a missão que o Pai havia lhe dado, o Pai lhe concedeu o domínio sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Jesus fala que foi lhe dada toda a autoridade no céu e na terra. Se os irmãos forem bons leitores do Antigo Testamento, verão que essa expressão céu e terra, quando aparece conjuntamente, se refere a toda a criação, todo o universo. Então, Cristo, uma vez ressurreto, ele afirma que lhe foi dado todo o domínio, ecoando Daniel. E percebam aí, dos versículos 18 a 20, que a palavra todos aparece várias vezes. Vejam, acompanhem comigo. É-me dado todo o poder. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Então percebam que essa totalidade do poder de Cristo, ela perpassa toda a criação, ela perpassa todas as nações, ela perpassa todo o ensino. Nós devemos ensinar tudo aquilo que Cristo ensinou, e também Cristo estará conosco todos os dias. Cristo é soberano sobre o tempo, Cristo é soberano sobre a criação e Cristo é soberano sobre todas as nações. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Ele está introduzindo, antes de dar uma ordem, ele está revelando o porquê dessa ordem. E qual é a razão dessa ordem? Porque ele é soberano. Jesus está dando aqui uma ordem na qualidade de rei sobre o universo. Então, notem que a grande comissão, como nós chamamos, ela não é algo facultativo. E de fazer discípulos não é algo que nós podemos optar por fazer ou não. É uma ordem do Rei do Universo. É uma ordem de Cristo. É Cristo na qualidade de Senhor soberano sobre todas as coisas. O pastor João Petricelli, cujo livro estou utilizando, como eu falei, ele afirma que essa é a única passagem em que Jesus invoca a sua autoridade soberana sobre o universo para dar uma ordem. Jesus deu muitas ordens. Jesus falou para eles cearem, Jesus falou para eles disciplinarem o irmão que havia pecado. Mas essa é a única passagem em que Jesus invoca a sua autoridade de rei sobre o universo para dar uma ordem. E que ordem é essa? Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então percebam, irmãos, que o discipulado, o fazer discípulos, é algo tão importante para Cristo que ele invoca a sua autoridade como rei soberano a fim de nos impelir a cumprir esse mandato e de fazer discípulos de todas as nações. Por quê? Porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque eu sou soberano sobre todas as nações e eu quero chamar de todas as nações discípulos, pessoas que sejam meus discípulos. Versículo 19. Algum irmão sabe, fazendo essa leitura de Mateus 19 e 20, algum irmão sabe me dizer quantas ordens Jesus dá nesses versículos? Quantos verbos imperativos há? Quais são? Mais algum? Então vejam, dos versículos 19 a 20, no texto em português, nós identificamos pelo menos 4 imperativos, como os irmãos disseram. Ir é o imperativo, fazer discípulos, batizar e ensinar. Contudo, no texto grego, que é o texto original no qual Mateus foi escrito, há apenas um imperativo: fazer discípulos. O ide, no texto grego, o batizar e o ensinar não são imperativos no texto grego. Só há um imperativo no texto grego: fazer discípulos. Então percebam que, embora o texto em português, no texto em português, o id esteja no imperativo, então vejam, vocês já devem ter ouvido que muitas pessoas falam em fazer o id de Jesus. É comum na igreja evangélica nós falamos, vamos fazer o id de Jesus, e isso não está errado. Não há erro nessa afirmação. Porém, poucos dão a devida atenção ao fazer discípulos, que é o núcleo dessa frase. A palavra id, então, no original, ela está no gerúndio. O que é o gerúndio? Gerúndio é o verbo em ação. Normalmente termina em NDO. Por exemplo, comendo é um verbo em ação. Correndo é um verbo em ação. Então, uma vez que nós sabemos disso, nós podemos ler o texto da seguinte maneira: indo, gerúndio, fazer discípulos. De outra forma, enquanto vocês vão fazer discípulos. Na medida em que vocês vão
fazer discípulos. Na medida em que vocês avançam, fazer discípulos. Então percebam, irmãos, que a questão não é você ir para uma outra nação e fazer discípulo. A questão é fazer discípulos, onde quer que você esteja. Então, no meu bairro, eu devo fazer discípulos. Em outro país, eu devo fazer discípulos. Numa nova escola, numa nova faculdade, num novo emprego. O foco, a ênfase de Jesus é fazer discípulos. E como a gente faz discípulos? Ensinando-os, batizando-os, falando ensinando tudo aquilo que Jesus ensinou. Inclusive, o Ageu Magalhães ele tem uma pregação nesse texto, cujo título é o seguinte: não é ide, é fazer discípulos. Percebam como a ênfase muda, como a preocupação deixa de ser meramente o deslocamento e passa a ser o próprio ato de ajudar outras pessoas a seguirem Jesus? O foco da mensagem de Jesus é esse. E é interessante que, se os irmãos pensarem um pouco além, verão que o mandamento não é evangelizar também. O mandamento é realizar uma tarefa mais ampla e profunda, que é discipular todas as nações. Tarefa esta que inclui o evangelizar, mas não se limita a ele. Percebam, então, essa peculiaridade? Muitas denominações interpretam a ordem de Jesus erroneamente, muitas vezes, e dedicam seus esforços a promover evangelismo, que é a parte da missão da igreja, porém negligenciam a outra parte da tarefa, que é ajudar essas pessoas que se converteram a seguirem Jesus. No primeiro volume do seu livro sobre discipulado, o pastor João Petricelli ele afirma que o evangelismo é apenas uma das etapas do discipulado. E ele faz uma crítica àquilo que ele chama de cultura do evangelismo em massa. Tem um trecho que eu separei, muito interessante, dele falando sobre essa questão do evangelismo de massa. Abre aspas. Certa vez, fui pregar em uma igreja da minha denominação, pastor Petricelli falando. Quando cheguei, o templo estava lotadíssimo. Então, o pastor me convidou a me dirigir com ele ao púlpito. Durante a caminhada até o púlpito, fui abordado por uma senhora, membro da igreja, que, segurando no meu braço, me disse: nós fizemos a nossa parte. Nós convidamos todos os nossos amigos, familiares e vizinhos, e eles vieram. Agora vê se prega um sermão com poder para que eles se convertam. Pouco autoritária. Continuando. Não quero nem analisar o impacto negativo que aquela palavra trouxe ao meu coração naquele momento. Quero apenas ressaltar que o pensamento dela representa a maioria esmagadora dos evangélicos do mundo. Eles, assim como ela, pensam que a responsabilidade deles se resume em convidar pessoas de seus entornos para frequentar um culto e que a responsabilidade de os fazer discípulos é do pastor ou do pregador. Que triste esse conceito. O mais triste é saber que essa cultura é fomentada por muitos líderes da igreja. Esse pensamento é um claro atestado do esvaziamento ou diluição do conceito bíblico do discipulado. Na igreja primitiva, cada discípulo entendia que era a sua responsabilidade de compartilhar o evangelho por meio de seus relacionamentos e em situações fortuitas também. Então, como o pastor Petricelli disse, entre os evangélicos, de modo geral, e não só os de fora, entre nós também aqui, é muito comum a compreensão de que o único, ou talvez o maior propósito de Cristo é salvar pecadores do inferno. Essa crença, que nós podemos dizer reducionista da obra redentora de Cristo, ela resulta em muitas ideias errôneas. E uma delas é o foco no evangelismo, foco exacerbado no evangelismo por um lado, e a negligência do discipulado por outro. O problema disso é que quando nós nos preocupamos com a alma de alguém, como nós devemos fazer, obviamente, mas não temos o mesmo foco em fazer com que aquela pessoa que se converteu, aquela pessoa que é crente como nós, quando nós não temos o foco nessa continuidade do discipulado, nós esvaziamos a obra redentora de Cristo. Porque a obra de Cristo não é só salvar pecadores do inferno. Algum irmão quer falar alguma coisa? Converteu, agora está tudo de boa, agora você é salvo e vai com você mesmo.
Uhum. Assim, eu acho que essa analogia do bebê é muito engraçada, porque a gente tem que cuidar do bebê até quando? Até do nosso filho até quando? Né? A gente tem que ir instruindo, a gente tem que estar falando, a gente tem que estar orientando. Da mesma forma, a gente traz para a igreja, né? A gente tem que estar instruindo, orientando. Acho que a vida toda. Uhum. Eu posso dar o meu próprio relato. Quando eu comecei na igreja, há mais de uma década, aquele famoso levanta a mão, aceita Jesus e tal. E aí na igreja que eu era, tinha o famoso curso de discipulado, que é basicamente um curso que você faz para ser batizado. Só que naquele tempo, que eu levantei a mão e aceitei Jesus, eu não me converti. Eu sei o momento que eu me converti foi muito depois, vários anos depois que eu verdadeiramente me converti. E eu participei daquele curso de discipulado. E veja, o curso durou 3 meses. Agora, se houvesse alguém mais maduro, uma pessoa capaz de ver as características de alguém convertido, alguém que me fizesse as perguntas corretas, talvez nós sabemos que Deus determina todas as coisas, mas talvez eu tivesse me convertido verdadeiramente mais cedo. Então vejam, o foco no evangelismo, conforme o pastor Petricelli, e a negligência no discipulado é um esvaziamento da obra de Cristo. E não me entendam mal, pois eu não estou diminuindo a dádiva da salvação. É claro que Jesus, ele nos salva do inferno, ele nos salva do império das trevas, ele nos transporta para o reino da sua luz. Só que essa salvação, ela vai além e implica em ajudar outras pessoas a se tornarem mais parecidas com Jesus. No capítulo 8 de Romanos, por exemplo, o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos predestinados à salvação. Se vocês abrirem lá em capítulo 8 de Romanos, Paulo diz isso. Nós fomos predestinados à salvação. Mas a que mais nós fomos predestinados? Alguém sabe o que o apóstolo Paulo fala? Romanos 8. Nós fomos predestinados à salvação e nós também fomos predestinados a uma outra coisa. E Paulo... Exatamente. Então Paulo fala: vocês foram predestinados à salvação, mas também nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do seu filho, a sermos mais parecidos com Jesus. Nós fomos predestinados a isso. Então a salvação, o discipulado não se reduz à evangelização e à consequente conversão de uma pessoa. Portanto, diante disso, tudo que nós vimos, enquanto nós caminhamos por este mundo, os discípulos de Jesus, você e eu, devemos estar comprometidos em nos ajudarmos mutuamente a sermos mais parecidos com Jesus. Vamos recapitular o conceito de discipulado do pastor Mark Dever. Discipular é exercer uma boa influência espiritual sobre alguém de forma que essa pessoa se torne mais parecida com Cristo. Então vejam, discipular não é só evangelizar. Discipular é algo contínuo que dura toda a vida do crente e que consiste em ajudar uns aos outros a serem mais parecidos com Jesus. É esse o conceito bíblico de discipulado. Continuando no nosso texto, os irmãos vão perceber que além do id, que nós vimos que não é um imperativo, ele até tem força de imperativo, por causa do fazer discípulos, mas ele não é um imperativo. O imperativo é fazer discípulos. Além desse id, que orbita o fazer discípulos, estão outros dois verbos, que são os verbos batizar e ensinar. Esses verbos são aqueles chamados verbos modais, ou seja, eles indicam, eles dizem respeito à maneira de realizar alguma coisa. Então, como é que a gente faz discípulos? Qual é o modo ou qual é a maneira de fazer discípulos? Como é que a gente cumpre esse imperativo de Jesus, essa ordem? Batizando-os e ensinando-os. Nós vamos ver como realizar o discipulado. Eu vou deixar essa questão para a semana que vem, porque ela é muito interessante. O pastor Petricelli ele aprofunda bastante nessa questão de como realizar o discipulado. Mas eu vou deixar para a semana que vem, pois nesse momento eu gostaria de desfazer algumas compreensões equivocadas acerca do discipulado. A primeira, nós já vimos, o discipulado ele não é algo facultativo. Ele é algo que decorre da própria ordem de Jesus ressurreto, enquanto soberano de todo o universo. Então, nós devemos discipular. Onde? Em qualquer canto. Indo fazer discípulos. Qualquer lugar. No seu novo bairro, na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja, inclusive. Todo lugar é local para fazer discípulos. Você não precisa ir para um outro país. Você não precisa ser um missionário internacional para fazer discípulos. A ordem é para todos, todos nós.
Um segundo equívoco, ou uma segunda afirmação equivocada sobre o discipulado, é aquela segundo a qual quem precisa ser discipulado é somente o novo convertido. Essa é uma ideia muito comum e que se baseia tem como fundamento a ideia de que somente os novos convertidos é que devem ser ajudados a seguirem Jesus. Porém, como eu disse, né, eu fiz o discipulado quando me converti, durou 3 meses e acabou. Agora eu já sou um cristão maduro e não preciso mais ser discipulado. Porém, nos termos bíblicos, o discipulado é um processo contínuo na vida de todos os crentes, a fim de que eles continuem crescendo independentemente do seu tempo de caminhada. Então, todos nós, qualquer um de nós, o Túlio, os irmãos mais velhos, todos nós precisamos ser discipulados. O discipulado é algo mútuo. Vocês precisam me ajudar a ser mais parecido com Jesus e eu preciso ajudá-los a serem mais parecidos com Jesus, porque o discipulado é justamente isso: ajudar outras pessoas a seguirem Jesus e serem mais parecidas com Ele. Talvez você não tenha todo o aporte doutrinário que o Túlio tenha, mas você pode ajudá-lo trazendo uma boa palavra, consolando em algum momento de tristeza, porque o discipulado ele não se reduz apenas a isso. Na próxima aula nós veremos essas peculiaridades do discipulado. Mas agora prega com poder e geralmente toma um poder como falar grosso, né? Igual aqueles pastores pentecostais. É até uma compreensão errada da pregação, né? Você prega com poder e se convertem. E se o Espírito não quiser converter ninguém? Tem isso. Então lembre-se, discipulado não é só para novos convertidos, é para todos nós. De forma prática, como a gente poderia fazer isso? Basicamente, a gente dialoga com o nosso irmão, pergunta para o irmão como é que está a sua vida, se ele comete algum pecado que ele não consegue abandonar. É tudo uma questão de relacionamento uns com os outros. Percebam que não é só ir lá fora, entregar um panfleto, pessoa vir aqui se converter. É um relacionamento duradouro entre os irmãos, a fim de que se tornem mais parecidos com Jesus. Um terceiro equívoco, ou uma terceira afirmação equivocada, é de que o discipulado é tarefa exclusiva dos pastores e líderes. É como o relato da moça. Olha, já trouxe, já fiz a minha tarefa, agora você prega aí para eles se converterem, para eles se tornarem discípulos de Jesus. Essa é uma ideia completamente equivocada. E, além disso, ela sobrecarrega a própria liderança. Imagina, o pastor ter que ser responsável por discipular toda uma igreja. Uma igreja com 50, 100, 200 membros. É impossível. Você vai sobrecarregar a sua liderança. Mas na grande comissão, nós aprendemos de Jesus que a ordem de fazer discípulos não foi dada apenas aos 11. Foi dada a toda a igreja, representada pelos 11 naquele monte. Portanto, cada um de nós, cada discípulo, por mais humilde que nós sejamos, nós devemos ajudar uns aos outros a sermos mais parecidos com Jesus. Por exemplo, um texto que menciona isso é Tito 2. Paulo diz: as mulheres idosas. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Então, Paulo aqui lhe dá um código de conduta para as irmãs mais velhas da igreja. Mas percebam que, na continuidade, ele diz o seguinte: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, nesse texto, Paulo mostra que a função de ajudar os outros a serem mais semelhantes a Cristo é de todos. As mulheres mais velhas ajudam as mais novas, os irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos. Pode falar.
Tem um texto do Voltemos o Evangelho que fala justamente sobre isso, que o discipulado ele é uma via de mão dupla. Às vezes você pode ser mais velho e auxilia um mais novo na fé, mas às vezes aquele mais novo na fé ele vai te dizer alguma coisa ou vai te fazer algo que vai te ajudar a ser mais parecido com Cristo. Por exemplo, tem uma autora, que eu não me lembro qual, que ela falou que ela estava fazendo justamente isso aqui que Paulo falou em Tito. Ela estava discipulando uma irmã nova na igreja. Ela já era essa irmã mais velha já era casada, tinha filhos e tal. E ela estava auxiliando essa nova irmã convertida, uma jovem assim. E ela falou que ela não estava com muito tempo para discipular, para sair com aquela garota, para se encontrar em algum local. E ela chamou aquela menina para casa dela, para conversar e tal. Só que naquele dia em específico que ela foi na casa, que a menina foi na casa dela, ela estava muito atarefada. As crianças estavam destruindo tudo, roupa no chão, roupa para lavar, louça suja. E ela falou que estava quase explodindo, mas ela não queria explodir, não só por causa da menina, mas também por causa do caráter cristão dela. E ela falou que a menina viu aquilo, tal, conversaram e tal. Passou-se algum tempo, a moça já mais velha agradeceu essa senhora. Não muito tempo, há meses. Agradeceu a senhora. Por quê? Porque ela falou que o maior testemunho de discipulado que aquela mulher deu para ela não foi os ensinos, não foram os ensinos doutrinários, foi a sua postura prática de não explodir naquela situação. Foi mostrar a paciência cristã, a temperança, não explodir em uma situação em que uma outra pessoa menos santa, por assim dizer, explodiria. Então vejam como o discipulado ele envolve uma série de coisas. Você não precisa necessariamente ser o maior teólogo de todos. Você precisa ser cristão, você precisa ser fiel, você precisa ser um discípulo. Último ponto, irmãos, para nós fecharmos, a afirmação de que eu não tenho dons para discipular. Discipular é coisa para quem tem o dom de ensinar, por exemplo, ou é para quem tem o dom de evangelizar. Porém, o relato da grande comissão nos mostra que todo o discípulo, a partir do momento que se torna discípulo, ele é comissionado e ele receberá de Cristo a graça necessária para discipular. Talvez você pense assim, quando nós falamos em discipular, quando vem à sua mente, por exemplo, ensinar doutrinas, você pensa, eu sei, eu até sei, e eu creio firmemente nessa doutrina, mas eu não tenho o dom para ensinar. Ok, você está sendo sincero. Porém, isso não é um impedimento para nós cumprirmos a nossa missão de ajudar outras pessoas a serem mais parecidas com Jesus. A formação de um discípulo, como nós veremos na semana que vem, ela envolve o ensino, obviamente, e isso ficará a cargo daqueles que têm o dom para isso. Mas você também pode exercer outros dons que Deus lhe deu. Porque o discipulado ele não envolve só o ensino. Ele envolve, por exemplo, acolher uma pessoa, integrar uma pessoa. O que é integrar? Uma pessoa nova chegou na igreja, você vai ajudar aquela pessoa a se inteirar mais na igreja. Fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida. Isso é um dom. Acolher, integrar, aconselhar, orar por aquela pessoa ou com aquela pessoa, exortar aquela pessoa quando ela comete um erro, pastorear, dentre muitos outros exemplos. Esses são dons que vêm de Deus. Todo dom, ele vem de Deus. Então você não precisa só, se você não tem a capacidade de ensinar, você pode usar os outros dons que Deus te deu para tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Como veremos na semana que vem, esse processo do discipulado, lembre-se disso, o discipulado é um processo que dura a vida inteira. Parte desse processo é evangelizar, mas não se limita a ele. Esse processo do discipulado, ele envolve várias etapas. E, em alguma dessas etapas, você vai participar. Você pode ter a capacidade de participar. Orando, aconselhando, exortando aquela pessoa, integrando aquela pessoa. São todas funções que Cristo dá aos seus discípulos. O discipulado não é uma faculdade, é algo obrigatório. E lembrem-se, nós temos o papel de ajudar uns aos outros a seguirmos Jesus e a sermos mais parecidos com Ele. Não é função do Túlio, não é só função do Henrique, não é só a minha função, embora as pessoas que ensinam tenham essa função, a função é de toda a igreja. Todos nós somos responsáveis por fazermos uns aos outros mais semelhantes a Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Primeiro o Gustavo, depois o Túlio. Eu acho que a maior dificuldade do discipulado é que ele tem um curso
vai investir pequeno dedicado para outras finalidades e outros focos, que não é mais apenas você. Vão ter rotinas que você vai ter que alterar, ela vai muito circular para alguns irmãos que vão precisar de ter um chamamento de emergência, porque você já está na posição de uma consulta para uma dúvida bíblica ou uma questão emocional. Mas eu gosto dos exemplos bíblicos para mostrar que o conhecimento prévio, muito aprofundado, não é uma exigência da palavra de Deus para falar de Cristo para as pessoas. Primeiro é o exemplo de Marcos, quando há cura do demoniado, Gadareno. As pessoas inicialmente já sentem uma curiosidade muito grande por ver aquele que estava algemado no meio do sepulcro, em perfeito juízo e vestido. A mudança de quem recebe a Cristo e passa a ter essa nova vida já gera um interesse nas pessoas à volta que conheciam a antiga vida daquela pessoa. Isso já é o início de curiosidade, já é uma porta aberta para falar alguma coisa a respeito da sua fé. Né? Mas depois é interessante que ele insiste com Jesus para ir para o barco e acompanhar Jesus daí em diante do resto da vida dele. Jesus diz uma coisa muito interessante, no versículo 19 do capítulo 4. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como tem misericórdia de ti. O único conhecimento que esse cara tinha de Cristo era a experiência de cura e de conversão que ele teve, de libertação de demônios por aí vai. E é isso que Jesus disse: vai e conta para todos os teus. Né? Então, o começo não é vai e conta para todas as cidades em volta, não. Foi os teus. É o círculo mais próximo mesmo. As pessoas que já têm relacionamento mesmo. Esse vai ser o primeiro passo. E o segundo relato é de João capítulo 4, a mulher de Samaria. É muito interessante que no verso 27, os discípulos voltam de comprar alimento para Jesus e eles observam Jesus conversando com a mulher. E para os costumes da época, tudo causava diversos estranhamentos para eles, né? Porque ela era de Samaria, já era um problema com os judeus deles, e porque era uma mulher. Né? Mas Jesus já finalizou a conversa com ela, já fez todo o seu trabalho de atração daquela alma para Pereira, e ela simplesmente deixa os cântaros dela, vai à cidade e fala para os homens da cidade: vindo vejo um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é esse Cristo? Essa é a primeira coisa que ela faz assim que ela tem a vida exposta aos seus pecados e se converte. Né? Depois de tudo aquele rebuliço, os samaritanos, no verso 39, dizem: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra que a mulher testificou. Disse-me tudo o que tem feito. Aquela frase dela foi o que fez muitos irem até Cristo, e eles falam para ela depois: já não é pelo que eu digo que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, para mim, esses são relatos assim, muito definitivos de que todo cristão tem o mínimo necessário para poder discipular outras pessoas, né, nesse caminho. Mesmo que sejam para juntos crescerem no conhecimento de Cristo. E aquela questão de conhecer o que falar, o que ensina. Se a gente voltar para Mateus 28, o mandamento de Cristo para nos ensinar é ensinando o que nos tem mandado. Se a gente não tem relação com o que Cristo nos mandou, aí realmente vai ficar com a sensação de que a gente não tem nada para falar. Mas se há esse relacionamento prévio, a gente já tem o suficiente para exercitar. Tudo?
plano. Ele conseguiu puxar o pós-milenismo. Não, o que eles complementaram já era o suficiente para pelo que eu ia falar. Talvez eu possa. São tantas coisas que nos vêm à mente, né? Mas a gente pode fazer alguma contribuição ainda para terminar. Excelente aula. É o final do versículo 20 que você leu. Você parou aí ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É verdade? Continuar na semana que vem. Você vai continuar a parte final? Esse versículo da grande comissão não acabei ainda não. Semana que vem eu continuo. Mas pode falar, pode falar. Não, eu só ia dizer que tem uma promessa no final. Uma promessa para quem está incumbido de executar essa ordem que Jesus deu, que é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. É uma promessa que às vezes as pessoas entendem de maneira equivocada, mas é uma promessa para quem está nessa grande comissão. Não é uma promessa, digamos assim, entre aspas, para todas as pessoas, mas é uma promessa que Jesus está fazendo, inclusive de sucesso, né? É uma promessa de sucesso. Olha, eu vou estar com vocês todos os dias, a missão vai ser bem sucedida. É uma promessa para quem está incumbido dessa missão de fazer discípulos. Eu vou fechar com uma frase do Mark Dever no seu livro, que diz o seguinte: o último mandamento de Jesus não consistiu em instigar seus discípulos à resistência armada contra Roma, nem em tomar vingança contra os que o mataram. Em vez disso, Jesus olhou para seus seguidores e lhes disse para fazerem discípulos, não apenas para serem discípulos. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Fazemos uma oração final. São Vicente, primeira vez? Primeira vez você? Posso ver seu nome? Vocês são de alguma igreja? Igreja Presbiteriana Videira, Brasília. Sejam muito bem-vindos. São convidados para o nosso culto a seguir. Mais quem? Também? Vamos orar, irmão. A gente tem um intervalinho de 30 minutos, depois a gente tem um culto. Vocês podem ir lá para trás, a gente conversa mais um pouquinho. Senhor Deus, soberano do universo, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, reunidos aqui, mais uma vez, porque nós podemos aprender, Senhor, que Tu tens o poder no céu e na terra. Não há, Senhor, 1 milímetro dessa criação que não esteja sujeita a Ti, Senhor. Tu és o dono de tudo, Tu és todo-poderoso, Senhor, e Tu nos impele, Senhor, Tu nos ordena a irmos, Senhor, por todas as nações, a fim de evangelizarmos, Senhor, a fim de pregarmos a Tua palavra, a fim de declararmos ao mundo que Cristo é Rei sobre o universo, que Cristo salva pecadores. Então nos ajude, Senhor, nessa incumbência, nos dê a graça necessária, não só, Senhor, para falar da Tua palavra e eventualmente pessoas se converterem, mas também para que nós tenhamos, Senhor, a disposição, para que nós tenhamos, Senhor, a coragem, para que nós tenhamos o comprometimento, Senhor, para continuamente ajudarmos uns aos outros a serem mais parecidos contigo. Sabemos, Senhor, que o nosso pecado faz com que nós sejamos muito individualistas, Senhor. Pensemos apenas em nós mesmos, pensemos apenas em nossas famílias, mas nós sabemos, Senhor, que a igreja é uma comunidade de discípulos, uma comunidade de pessoas que se ajudam mutuamente, Senhor, a crescerem e serem mais conformados à imagem de Cristo. Portanto, Senhor, quebra os nossos corações, desfaz, Senhor, todo o individualismo, Senhor, pecaminoso, desfaz toda o descomprometimento com a Tua comissão, Senhor, com o Teu ID, com o Teu fazer discípulos, e nos ajude, Senhor, a nos fazermos crescer mutuamente, que usemos os nossos dons, sejam eles quais forem, para ajudarmos uns aos outros, Senhor. Seja o ensino, seja a exortação, seja o aconselhamento, qualquer dom, Senhor, que nós tenhamos, que nós possamos utilizar para que os nossos irmãos, Senhor, cresçam, sejam mais conformados à imagem de Jesus. Esse é o nosso pedido. Também te pedimos pelo culto que virá a seguir, que nós, enquanto discípulos, enquanto ajuntamento de discípulos, enquanto pessoas que buscam ser mais parecidas contigo, que nós possamos te adorar, Senhor, te exaltar, porque Tu, Senhor, morreu naquela cruz, Tu ressuscitaste, e Tu foi, Senhor, adiante da Galiléia para restaurar aqueles discípulos, Senhor. Isso nos mostra que, por mais que nós sejamos inadequados, por mais que nós sejamos fracos, a igreja, o ajuntamento dos discípulos se mantém porque Tu os mantém unidos, Senhor.
porque tu ressuscitou dentre os mortos e pelo teu poder e a tua graça nós permaneceremos unidos em teu nome. Nos abençoe, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.